Olá, pessoal. CAJ na TV, dando continuidade aos nossos programas que foram gravados. O seminário da qualidade do ar interior, que foi passada a primeira parte da semana passada, agora estamos passando a segunda parte. Esperamos que seja de bom proveito a todos. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação, já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Ele é uma somatória de influências, né? Da ABNT, da Abrava, governo federal, olha lá, CONAMA, Anvisa, Ministério da Saúde, e por aí vai. Então, o que diz a lei 13.589? Diz o seguinte, olha, que todos os edifícios de uso público e coletivo, eles precisam dispor do PMOC. O que significa isso? Que todos, não é alguns. Ah, mas até o do dentista, lá sim, um ACJ que ele tem lá no consultório 12.000 BTUs, precisa. Gente, não precisa de manutenção? Precisa. Então precisa ter um PMOC. Essa lei também se aplica a ambientes especializados, né, tais como hospitais, indústrias farmacêuticas e etc. Aí eu chamo a atenção no seguinte, o plano de manutenção, no parágrafo 2º do artigo 1º, o plano de manutenção, operação e controle, ele deve estar sob a responsabilidade técnica do engenheiro mecânico. Isso daí foi vetado pelo Michel Temer. Na verdade, o Michel Temer agiu corretamente, ele atirou no que viu, acertou no que não viu, porque não é de verdade somente o engenheiro mecânico que pode ser o responsável técnico pelo PMOC de forma completa, né? Existem outras modalidades profissionais. A razão do veto foi que esse dispositivo criaria uma reserva de mercado desarrazoada ao prever exclusividade para somente um tipo de profissional. Então, isso com base na Constituição, do inciso 13 do artigo 5º, que diz que todos têm direito ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ponto. Esta interpretação é que está equivocada. A razão deste veto é que está equivocada. Eu sou engenheiro mecânico. Eu posso fazer operações neurológicas nas pessoas? Eu não sou médico, então eu não posso. Eu posso advogar em causa de alguém? Posso representar alguém em tribunal? Não sou advogado. Então não é bem assim. Na verdade, o que acontece é isso, ó, o artigo 5º, no inciso 13, diz que todos, sim, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, já existem leis que estabelecem como funcionam as profissões regulamentadas, não somente da área da engenharia, mas da área do direito, da área da medicina, da odontologia, da administração de empresas, etc. Cada uma dessas profissões tem a sua regulamentação. E o que acontece, né? Teve o efeito do veto, é que, como aquele parágrafo foi vetado, segundo a lei,
O que não consta dos autos não existe. Então, palavras que não constam da lei, elas não existem. Então, sabe, gente, eu vejo aí na minha vida profissional muita gente interpretando da própria cabeça coisas que não estão escritas na lei. E a pessoa acha que a vida é assim, que, não, eu vou interpretar desse jeito porque me interessa. Aí o cara quebra a cara. Sabe quando é quebra a cara? Quando está de frente com um juiz. Então, quando se trata de leis, eu tenho o seguinte costume, eu leio o que está escrito na lei e me pergunto, está escrito o que estão me dizendo? Não, então não existe. É simples assim, porque na hora que chegar na frente de um tribunal, na hora de você ser responsabilizado por alguma coisa para a qual você não tem a devida formação profissional, você pode ser processado por exercício ilegal de profissão, por exorbitância de atribuição e outras coisas, né? Nós estamos falando aqui dentro de uma comunidade de engenharia. Então, é importante para nós sabermos do que estamos falando. Muito bem. Aí, a lei, isso não mudou nada, né? Os efeitos das descrições dos ambientes, o que é climatização, o que é manutenção. A lei continua se pegando em cima da RE09, mas o que mudou foi que as normas brasileiras produzidas pela ABNT, elas olha só que legal, elas estão citadas na lei. Então, normas técnicas, apesar de não serem leis, elas acabam sendo passíveis de exigência com base numa lei. Olha só que interessante. Isso aqui é uma novidade. Aí vem o artigo 4º. O tema da minha palestra é o que há de novidade, na verdade. O que mudou? Na verdade, pouca coisa mudou. O que mudou mesmo é que as pessoas estavam comentando que, Parra, que legal, só que essa lei que você está me dizendo aí, olha lá, aos proprietários, locatários e prepostos responsáveis por sistemas de climatização, tem 180 dias a contar da regulamentação desta lei, para que entre em vigor. Então, como não teve a regulamentação da lei, então a lei não vale. Vocês perceberam? A pessoa já tira isso da cartola e já toma isso como uma realidade. Só que a vida não é bem assim. A lei continua válida. A lei continua válida. Parra, e a regulamentação? De fato, nós estamos nos movimentando, lá em Brasília, junto com colegas, o Osni faz até parte da comissão, nós discutimos isso enormemente, né? Para que criemos uma nova regulamentação para a Lei 13.589. Mas eu chamo a atenção para vocês do seguinte... É aí o pulo do gato. Olha o que é a portaria 3523, que foi publicada em 98 e continua válida, ela não foi revogada. O que se chama portaria 3523? Ela se chama isto, ó. É o regulamento técnico do PMOC. Espera aí, não entendi. O que você está dizendo? Estou dizendo que já existe um regulamento técnico do PMOC que se chama Portaria 3523. E sabe, aí, como existe essa diferenciação, não, mas isso não é a regulamentação da Lei 13.589. Perfeito, mas ela é um regulamento técnico do PMOC, continua válido. Então, para todos os efeitos, o contido na portaria 3523, em todos os seus artigos, que se criou a RE09, se aplica a todos os ambientes climatizados, as definições, o que é boa qualidade do ar, o que é climatização, isso tudo continua válido. Está tudo válido. E válido principalmente nisso aqui, ó. Quais são as atribuições do responsável técnico? Continua válido. É ele quem define periodicidade, quem define quais são as atividades pertinentes do PMOC, a menos de algumas atividades que são previstas na RE09.
Opa. Aqui. Isso que eu queria... Aqui. Ai, estou brigando aqui com o negócio. E o detalhe, né? Essa lei continua, essa portaria continua com a sua importância, em especial ao que diz o artigo 8º. Veja só, os órgãos da vigilância sanitária farão cumprir este regulamento técnico. Está mais claro do que água, né, cristalina, que nem a gente andou falando aqui, né? Como é que você é capaz de tomar um copo d'água? Observando, né? Você olha a água, ela é cristalina, inodora, incolor. Então, você toma água, o ar, que nem o pessoal falou, muitas vezes você não enxerga, mas você está respirando e de qualidade questionável, não é? Então, continua válido isso daqui. Isso que eu quero dizer. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. O não cumprimento do PMOC, ele configura uma infração sanitária, sujeitando o proprietário do imóvel, ou mesmo o responsável técnico, quando exigido, às penalidades previstas na Lei 6437. Então, na verdade, sabe quem é o responsável por ambientes climatizados? Gente, isso é o que está escrito na lei. A gente tem que se acostumar a ficar na letra fria da lei. Quem é o responsável por ambientes climatizados? Pessoal, olha aqui, ó. No artigo 4º da Lei 13.589, quem que é o responsável pelos ambientes? Está escrito aqui, ó, é o proprietário, locatários e prepostos. Não é o responsável técnico. O responsável técnico ele pode ser responsabilizado por ações ou a mesmo omissões no PMOC, de acordo com o regulamento técnico, que é a portaria 3523. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que contrata um profissional inadequado, ou sem a devida habilitação legal para exercer aquele tipo de atividade, a pessoa está incorrendo numa falta. É que nem a gente quando contrata, né? Pô, meu segundo negócio, lá de casa, além da climatização, ar-condicionado, essas coisas, são aluguéis de imóveis. Então, eu e a minha esposa, nós somos também técnicos de nível médio da área de edificações, e a gente, ao longo da nossa vida, a gente foi construindo um patrimônio aí que dá umas 10, 12 casas. E algumas a gente foi construindo mesmo. Tinha o terreno, não, pô, vamos fazer aqui, a gente entende desse negócio todo, tal, fizemos, e a gente contratava quem? Pedreiro, né? Quem que era o responsável pela obra? É o pedreiro, que se ele caísse, se ele acidentasse? Quem que era o responsável? Você contratou errado, é que nem imposto. Você pagou imposto errado, você paga 2 vezes. É ou não é? Essa é a máxima que nós temos. Então, isso é o que eu chamo a atenção. Na verdade, em termos de legislação, nada se alterou desde o dia 4 de janeiro de 2018, que foi a última versão aqui da publicação dessa lei, 13.589. O que nós estamos fazendo, isto sim, é uma movimentação junto ao Congresso Nacional, com vários membros do CREA-CONFEA, a Abrava, Sindratar, várias entidades, nós nos unimos, estamos fazendo os nossos melhores esforços, nos reunimos, nem sei quantas vezes, né, Osni, para fazer fizemos a redação, e eu não vou dizer para vocês na mão de quem que está isso daí, porque tem coisas que a gente nem carece de dizer, né? Mas nós estamos nos movimentando para que cada vez mais o nosso setor ele tenha os seus anseios atendidos. Eu acho que essa é uma das grandes forças que uma entidade representativa de uma classe profissional, como a Abrava, como o CREA, como o CONFEA, como o Sindratar, que é a grande força que nós temos, que a nossa união, através de uma entidade, nós conseguimos fazer exigências junto aos órgãos de governo. É uma grande força, um grande serviço que nós temos à nossa disposição. E, para finalizar, porque eu sei que estamos no adiantado da hora, só da RE09, que também não foi alterada, mas o que eu posso dizer para vocês em termos de novidade é que nós estamos revisando a norma 16.401,
onde ela tem, o colega aqui, não me lembro qual, mas já falou que a parte 3, em especial, ela está sendo revisada com muito carinho, para que nós tenhamos a parte da qualidade do ar amplamente revisada. Por quê? Porque nós como eu mostrei para vocês aqui, a própria Lei 13.589 está exigindo cumprimento das normas da ABNT. Então, uma vez que nós tenhamos a norma respectiva do setor, que é a 16.401, revisada, ampliada para conter todas esses requerimentos da qualidade do ar, de certa forma, nós vamos ter atendido os anseios do nosso grupo de profissionais, né? Bom, eu não vou me alongar, eu dei uma resumida no que eu ia passar, porque já estava bastante fora aqui. Eu vou só mostrar para vocês algumas leis, rapidamente, que circundam o PMOC, que tudo começou com a definição em 72, na ONU, do que é meio ambiente, e depois nós trouxemos para a nossa Constituição Federal, definindo o meio ambiente como o conjunto ecologicamente equilibrado de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida de tudo o que nos cerca e que possa influenciar a saúde do ser humano. A Lei 6437, nós já falamos, ela configura infrações sanitárias. Aí são estas leis que servem de embasamento, muitas vezes, para uma autuação por parte de alguma autoridade sanitária. A Lei 6938, definindo meio ambiente, mas eu chamo a atenção pela definição de poluição. O que é poluição? É tudo que pode resultar em prejuízos à saúde, segurança e bem-estar da população. Então, preste atenção nisso, que é a poluição, a definição legal de poluição. CONAMA 491 foi um pouquinho além, mostrando o que é poluente atmosférico, que é o que tem a ver com a gente, que é qualquer forma de matéria, em quantidade, tempo ou outras características, que possa tornar o ar impróprio, nocivo, ao uso do bem comum, que possa prejudicar a saúde das pessoas. Isso é um poluente atmosférico. Onde é que você quer chegar, Parra? Olha só, quem trabalha na área e solta refrigerante para a atmosfera, tem a CONAMA 14, que proíbe a liberação de produtos de gases refrigerantes para a atmosfera. E ainda dá punição, sanções penais, civis e administrativas. Quais são? De acordo com a Lei 9605, para um crime ambiental, passamos já a criminosos aqui, perceberam? Então, causar poluição de qualquer natureza que possam provocar danos à saúde, reclusão de 1 a 4 anos, pessoal. Então, qual que é a minha recomendação? Você está cortando uma árvore, é um crime ambiental também, né? Aí vem o fiscal. O cara vai te prender, o que você faz? Mata o fiscal, cara, porque matar uma pessoa, você responde liberdade. Cortar árvore, você vai preso. Parece brincadeira, parece piada, mas não é não, cara. Decreto 6514 também fala sobre causar poluição, né, que possa causar danos à saúde, com uma sanção administrativa de 5 mil a 50 mil reais. E responsabilidade técnica, estamos cansados de falar, fica para outra oportunidade. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Bom, então vou falar da fundamentos da qualidade do ar, já mergulhando um pouco nesse tema. Quem sou eu? Eu sou mestre em tecnologia ambiental pela Unicamp, fiz todo o meu trabalho na área de qualidade do ar interno, sou engenheiro industrial mecânico, tenho a empresa Airtech, qualidade do ar, o foco é mais ventilação e filtragem e qualidade do ar interno, obviamente. Sou coordenador do Plano Nacional, do GT de Comunicação do PNQAI. Fui muito tempo coordenador do grupo da Comissão de Estudos Especiais 138 da ABNT, que trata de filtros de ar, tá bom? Então tenho mais de 20 anos dedicados a essa área de qualidade do ar, não só no Brasil, eu fiz alguns trabalhos também fora do país, tive essa oportunidade e de verdade é uma alegria estar aqui com vocês e ver um auditório tão cheio. É um tema, não é muito popular não, tá? Se eu fosse trazer polêmica aqui, putz, ia fazer fila. Mas para falar de um troço que a gente não vê, um negócio que a gente não vê, mas sente, então para mim é interessante. O meu objetivo é falar o óbvio, tá? Se eu falar alguma coisa que não for o óbvio, eu estou falando besteira. Então, se vocês falam, puxa, mas o que o Caboclo falou é óbvio. É óbvio mesmo, aí é para ser, tá bom? Por que é para ser? Nós vamos falar hoje dos fundamentos da qualidade do ar interno. Por que fundamento? Porque é a base, é onde a gente tem que voltar sempre. Tudo é construído sobre o que a gente vai falar aqui e as próximas apresentações vão fazer exatamente referência ao que a gente vai tratar nesse momento, tá bom? Por que a gente precisa? Eu coloquei esse slide aqui para fazer um momento de pensar, mas eu vou... Quantos aqui pegaram o trânsito de manhã aqui? Todo mundo? Tem uma empresa ali, eu não sei o nome, não sei se alguém aqui trabalha, eu não quero causar polêmica, mas a gente fez uma brincadeira no Uber ali. A gente deu risada, porque tem uma placa escrito gigantesca assim, Great Place to Work. Já viram essa placa? Great Place to Work. A primeira coisa que nós fizemos no carro foi, vamos procurar a tomada de ar externo. Pergunta se a gente achou. Achamos. O que era a tomada de ar externo? Janela aberta. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. O que é ser Great Place to Work? O que é ser uma boa empresa para trabalhar? Eu fiz uma pesquisa no meu LinkedIn no ano passado. E é uma pesquisa, não é científica, tá? É só para a gente ter uma ideia do que é. E eu perguntei para a turma o seguinte, ó, eu queria trabalhar um pouco mais o tema de qualidade do ar interno. Como que você se enxerga? Pergunta óbvia, ó. Afeta meu conforto, me faz respirar mal, posso pegar doença pelo ar? Não tenho a menor ideia. Adorei esses que não têm a menor ideia, são pessoas sinceras. O que eu quero dizer é o seguinte, teve 1.444 impressões, eu tenho mais ou menos 6.000 seguidores direto lá. Então seria um quarto, vai, vamos fazer uma conta rápida. Um quarto das pessoas deram atenção. Eu sei que tem um lance de algoritmo. É isso aí, né, Arthur? Fala, algoritmo. Algoritmo. Tem um tal do algoritmo lá que faz o... Eu ia falar logaritmo, quase. Que ele faz uma distribuição lá, eu não entendo nada desse negócio, mas ele faz uma distribuição. E eu sei que nem todo mundo acaba recebendo. Porém, o que me chamou a atenção é o seguinte, foram um quarto, 1.544 impressões. Porém, eu tive só 36 votos. Eu não ganho um centavo por voto, tá? Só para deixar claro. Não é esse o meu ponto. O ponto é o seguinte, de 1.544 pessoas, apenas 2,33% das pessoas se deram ao trabalho de ler e apertar um botão, o que você faz tudo em menos do que 3 segundos. Ou seja, as pessoas não dão importância. Essa é a verdade. As pessoas não se importam. Mas a qualidade do ar deveria ter importância? Deveria ter importância. Por outro lado, olha o perfil das pessoas que receberam isso.
CEO, gerente de vendas, proprietário, diretor administrativo, gerente de projetos, de empresas de máquinas industriais, fabricação de produtos farmacêuticos, serviços ambientais, esse é a sua turma, hein, Léo? Serviços ambientais, fabricação de semicondutores, fabricação de maquinário. Olha o tamanho das empresas, mais de 10 mil funcionários, essa é a Sigflux, mais de 10 mil funcionários. Olha o tanto de gente. Ou seja, uma massa crítica absurda poderia ser alcançada se algum camarada resolvesse advogar pelo tema. Olha o tamanho do negócio. Então o problema estaria resolvido, né? Só que não. Não está resolvido. E esse é o nosso grande problema. As empresas, nós, executivos, nós temos que tomar decisões todos os dias. Todos os dias. E via de regra, no nosso setor, as empresas optam por tomar decisões que levam elas a buscar Great Place to Work, eu acabei de falar, não coloquei a marca para não tomar processo. Certificações, adoram colocar. LinkedIn virou o campo da vaidade, né? Ficou a coisa mais linda. Todo mundo posta alguma coisinha lá de certificação. Não acredito, se vocês postaram, não é uma crítica direta, tá? Não sigo todo mundo para poder saber, e também, de verdade, eu nem perco muito tempo. Eu só estou dizendo que, no geral, é isso. Mas as empresas têm que escolher alguma coisa. E o que elas escolhem, via de regra? Piscina de bolinha, vai lá na Faria Lima, lá que eles têm tobogã. Faria Lima é uma avenida lá de São Paulo, onde ficam os pessoal banqueiros, o pessoal que anda de motinha elétrica, o pessoal mais descoladinho. Eles preferem isso. Só que os funcionários deles estão morrendo. Os funcionários deles estão sendo afastados. Os funcionários deles estão produzindo pouco. Eles estão produzindo pouco. Eles estão com problema. E eles não estão percebendo. Mas é uma escolha. Eles escolheram. Agora, o que é legal de estar aqui? Essa turma que está aqui, eu posso afirmar isso com tranquilidade, é alguém que faz o serviço pesado. Existe um problema para ser resolvido. E é isso que a gente vai fazer hoje. Alguém ainda precisa fazer esse trabalho sujo. Eu imagino que sejam todos vocês, junto comigo. Nós cansamos de fazer isso. Nós estamos há mais de 10 anos batendo. 10 anos fez Qualindor, né? 13. Nossa, eu sou mais novo que vocês. Então, enfim, nós estamos batendo, amassando pedra. Eu estou contente de saber que tem mais gente para poder bater pedra com a gente. Aí dá até ânimo, para falar a verdade. Eu sou de São José dos Campos, o sotaque me denuncia, não sei se dá para... Eu sou de Santo André, criado na roça, mas eu moro em São José dos Campos, que é quase Minas. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, pode me cortar. É quase Minas, tá bom? Algum mineiro talvez entenda. Vamos fazer uma digressão sobre o tema. O que é qualidade do ar interior? Só que nós vamos fazer o contrário. Nós vamos começar pelo interior, ou interno. A norma aceita os dois, ou como a gente diz lá em São José, drento. Qualidade do ar de drento. O que significa interior e o que isso quer dizer para a gente? O interior simplesmente é porque existe um espaço confinado. Nós temos um limite. Ou, como diziam nas aulas lá de engenharia, nós temos condições de contorno. Lembram disso? A molecada mais nova tem que lembrar, por favor, me ajuda. Condição de contorno, ou seja, ela está delimitada. E ela serve basicamente, lá dentro, nós protegemos o que a gente chama dos 3 P's. Pessoas, processos e produtos. Adivinha qual dos 3 é mais negligenciado? Por que as pessoas são negligenciadas? Por que vocês acham que elas são negligenciadas? Porque pessoas são custos. Pessoas são custos. Processos, você vê na hora. Vai lá, vai numa linha de ampola, rejeita uma linha de ampola para você ver por causa de contaminação. Não sei aqui quantos têm experiência com indústria farmacêutica. Vai lá, rejeita um lote para você ver. Contamina um processo em que você começa a perder confiabilidade, para você ver se o pessoal da garantia da qualidade não faz você tomar ação. Toma na hora. Agora as pessoas são negligenciadas, lamentavelmente. O ar. Então falei do interno. Deu 10 minutos já. O do ar. Vamos falar do ar. O que é o ar, basicamente? O ar... eu falo do ar, eu esqueci desse teste. Vocês têm ideia do quanto a gente come por dia? Não parra. Mas um ser humano comum come por volta de 1 a 2 quilos de comida por dia. Não, parra come menos que isso. 1 a 2 quilos por dia. Líquido. Não vou usar você não, parra. Porque ontem eu vi a capacidade dele.
A gente bebe por volta de 3 a 4 quilos de líquido por dia, e não é só bebendo, tá? A gente come frutas, eu não, mas um ser humano normal come frutas, absorve um bocado de líquido de outros alimentos, de 2 a 4 quilos por dia. Quantos quilos de ar a gente respira? Só pegar uma água enquanto isso. Pode dar um chute, ajuda aí, vai, pra ver se vocês estão acordados. Quantos quilos de ar a gente respira? Hã? Quantos? 900 quilos? 200? Rapaz. Então os caboclos que têm um pulmão um pouco mais alargado até vai. Acho que vai. Eu conheci um camarada que ele tinha uma capacidade de entrada bastante grande, então ele talvez desce. Mas na verdade a gente por volta de 20 a 30 quilos de ar todos os dias a gente respira. Ou seja, no mínimo, nós estamos falando aí de 5 vezes mais do que o que a gente come. Só que, então, porém, se a salada andar, você não come. Né? Salada deu ali, parece aquele bigatinho. Fala bigato aqui também? Parece aquele bigatinho assim, você não come a salada, né? O bichinho vem, você não come. Você vê a água suja, o que você faz? Você joga fora. E o ar sujo? Você para de respirar? Não, eu vou fazer greve de respiração. Ninguém faz greve de respiração, né? Eu lembro minha filha, quando era pequena, inventou de chorar, e minha sogra ficou desesperada, que ela falou assim, a menina vai morrer porque não está respirando. Aí eu lembro que eu falei, nossa, eu não tive muitos embates com a minha sogra, mas esse dia eu tive, eu só falei assim para ela, ó, na história não tem nenhum registro de criança que morreu por segurar o ar. Não tem. Isso não existe. Não tem como. E qual que é o problema disso? Você vai ter que respirar o ar que está disponível. Não tem como. E ia dar para a gente trabalhar em cima do ar que a gente respira. O ar, basicamente, nós temos 78% dele é nitrogênio, gás inerte, 21% dele, mais ou menos, é oxigênio, 1% dele é CO2, 0,03% outros gases. Aí o Léo pode falar melhor de radônio e outras coisas, que eu não entendo muito disso daí. Mas essa é a composição do que está no ar, essas são as substâncias químicas. Mas além disso, a gente está falando de moléculas. Além disso, tem um inimigo no ar, que são as partículas. E esse é o grande problema. Olha como elas se distribuem no ar. Olha o tamanho das partículas. Isso daqui são dados da década de 2000, até 2009, mais ou menos. Esses dados foram compilados. E por que eu tenho que fazer essa referência? Porque a cada ano as partículas ficam menores. A cada ano. Os processos estão melhores e as partículas são melhores. Para o planeta, e eu vou fazer 200 aspas aqui, tá? Isso é melhor, em tese. Só que para o ser humano, isso é horrível. Isso é horrível para o ser humano. Só concluindo, 99% das partículas são menores que um micron. Um micrômetro, tá? Menores que um micron. Por que isso é ruim para o ser humano? Porque olha como que funciona o sistema... nossos filtros naturais, onde essas partículas vão morrer? O nariz e boca, ó, a 10 e 15 microns ela vai acabar segurando, vão se misturar com a saliva, a gente não vai chegar, não vai necessariamente ser processada. As de 5 a 10 microns vão morrer nas primeiras 6 gerações nossas. E as menores, que são as que normalmente são produzidas hoje, vão chegar até os nossos alvéolos, e algumas delas já vão fazer aquela troca. Não entendo disso, não sou médico, não sei como funciona. Como diria o Chicó, só sei que é assim. Porque chega uma hora que as partículas começam a migrar pela corrente sanguínea. Elas migram na corrente sanguínea, e por migrarem para a corrente sanguínea, elas se depositam onde não deveriam. Onde que é esse lugar? Nas veias, artérias, cérebro. São os principais problemas. Hoje não estão relacionados diretamente com o pulmão, e sim com o sistema cardiorrespiratório, mas principalmente na parte coronária. Hoje, um infarto poderia ser reduzido se essa partícula não se depositasse nas micro-rachaduras que você tem nas artérias, ela inflama, uma vez que isso inflama, ela fica rígida e, portanto, mais propensa a ter um infarto. Ela se romper, ter algum problema. Começou com o ar, não tem nada a ver com ar. Já tem um estudo na Inglaterra, não trouxe ele, mas só estou citando aqui, há um estudo na Inglaterra de que se encontraram partículas de 1 micron em cérebros de pessoas com Alzheimer. Então, se aponta que as partículas podem estar, inclusive, relacionadas com Alzheimer.
É um problemão as partículas estarem para a gente. Por que a gente não tinha esse problema na década de 80? Porque as partículas eram muito grossas, a gente tinha muita terra, tinha menos atividade industrial. As partículas eram diferentes, hoje não, são bem menores. CO2. CO2 é um problema hoje, porque até a década de 90 nós tínhamos bem menos espaços confinados, então a gente ficava menos junto. A gente tinha áreas mais abertas. O próprio conceito de arquitetura, e aí os colegas arquitetos podem dizer isso muito melhor do que eu, mas você observa uma construção da década de 80, década de 90, a construção eram mais espaçosas. Hoje elas são muito mais juntas, muito mais apertadas. Então a gente tem um conceito de estar muito mais aglomerado. O ser humano respira oxigênio, devolve CO2. Se não tem renovação de ar, o que acontece com o local? Fica saturado de CO2. E aí você pode ter diversos problemas. O mais comum é cansaço. O Léo já fez esse estudo no carro, achei muito legal. E eu já fiz também essa mesma situação. Às vezes você está dirigindo e você está cansado, aí você acha que é porque você não comeu bem, ou porque você comeu muito, ou porque você não dormiu direito. E você fala, mas eu comi pouco, eu dormi bem, mas estou cansado no volante, deve ser a viagem. E às vezes é simplesmente porque não tem oxigênio suficiente para você. Você vai lá, fecha para renovar, porque brasileiro adora economizar, né? Então a gente vai lá, fecha o negócio a entrada de ar externo para justamente o ar ficar recirculando e não perder temperatura, só que você não tem troca de ar, você satura o carro de CO2, você começa a ficar cansado. E essa é a melhor das situações. A pior das situações é que mais CO2 você tem mais atividades de micro-organismo. Então você pode estar mais propenso a ter um problema. Então, até o avião troca o ar. Até o avião, com toda a dificuldade que ele tem lá em cima, ele troca o ar, ele coloca ar fresco. E esse é o grande problema que a gente tem hoje em dia com CO2, tá bom? Agora vamos falar de qualidade. Então eu falei de interior, drento, ar, falamos o que tem no ar, e agora vamos falar de qualidade, que para mim essa é a parte mais importante. Porque o que é qualidade, quando vem na cabeça de vocês? Eu coloquei aqui de propósito, quem sabe isso aqui é aquela... Quem já pintou quarto, pintei ontem tá? Tava falando... Pintei, eu estou bem fresquinho com isso na memória. Isso daqui é o que a gente chama... Isso aqui é o Pantone, tá? É o padrão de cor. E por que o Pantone é padrão de cor? Ora, eu olho, confiro, confronto com ele e falo, puxa, tá ou não tá? É ou não é? Você manda isso para uma equipe de marketing, o camarada olha o material e fala, tá no padrão? Não tá no padrão, ponto. Então, no final das contas, qualidade, e por que é importante o Pantone? Ele define padrão e ele prevê repetibilidade. Fazer certo uma vez só não é qualidade. Fazer certo uma vez pode ser sorte. Pode ser um monte de fatores contribuíram para que a coisa desse certo. Então, se a gente quer ter qualidade, tem que ter repetibilidade. Não adianta. E, obviamente, eu estou falando agora de manutenção. Então, ele tem que definir padrão, qualidade, define padrão e prever repetibilidade. Eu vou dar risada agora, porque agora que eu percebi que tem uma televisão gigantesca aqui, ó, e eu estou caçando para ver que slide que eu estou o tempo inteiro, está aqui, ó. Tudo bem, faz parte. Qual que é o ciclo do... Eu gostei disso, não vou sair daqui agora. Qual que é o ciclo do... É que eu não sei se atrapalha vocês, porque eu sou relativamente graúdo, então posso atrapalhar vocês. Qual que é o ciclo, basicamente, de qualquer instalação? Você tem um projeto, ou seja, um padrão. O projeto é um padrão. Um engenheiro, um arquiteto foi lá, fez um padrão. Tem que ser isso daqui. Depois, alguém tem que executar esse padrão. Então, nós temos a execução. Quem vai fazer isso? Uma construtora, um instalador, sei lá quem é. E, por fim, você tem manutenção, que é para manter aquele padrão pelo máximo de tempo possível. À medida que o padrão começa a se desviar, começa a perder, você começa a ter um termo chamado degradação, você vai se desviando do padrão e aí é momento de avaliar se dá para continuar vivendo com aquele desvio ou se alguma ação é necessária para fazer um ciclo novo de projeto, executar aquilo e manter. No fundo é isso, é um ciclo. Bom, aqui nós temos a qualidade, definir padrão e repetir o processo. A gente repete esse padrão, tá bom? E o padrão na área de qualidade do ar, ele é regulamentado. É muito claro. Muito claro. Não dá para a gente alegar desconhecimento, porque o padrão é claro. Eu comecei do mais longo para o mais curto.
O que é o mais longo? A última lei que saiu, 13.589 de 2018, de 5 de janeiro de 2018. Agora, ela era novidade? Não era. Ela cita um monte de documentos. Quais são esses documentos? Primeiro, na verdade, o primeiro documento dos que tem vigência hoje é a NBR 13971, que fala de manutenção. Esse é o documento mais antigo que nós temos hoje ainda em vigência, com suas revisões, obviamente. Não é o mesmo documento de quando saiu, se não me falha a memória, 1978. 97? Não, mas tem uma anterior. 13971? Qual que é de 78, então? Ah, não, 6401. Desculpa. A NB10, exatamente. NB10 virou a NBR 6401, depois virou a 16401, que é que está em vigência até hoje. E a 16401, de 2008, e essa eu participei já, vi o sangue correndo nas arenas lá na BNT, o que acontece é o seguinte, ela já traz uma novidade. Na parte 3 dela, é dedicada à qualidade do ar interior. Por que a gente tem essa diferença de interior e interno? Porque às vezes traduzido em inglês, e o inglês tem a mesma palavra aplicada para essas duas em português, que é indoor. Então, indoor pode ser tanto interno quanto interior. Em português, obviamente, o Brasil é um país gigante, mas a gente é extremamente unido. Se tiver um terceiro termo, a gente vai adotar, você não tem a dúvida. O brasileiro adora botar mais termo. Então, essa norma, a 13971 é a mais antiga, mas ela começa, se a gente pegar as raízes da 16401, começa lá na... Nossa, NB10, caramba, essa é antiga. A NB10, hoje a NB10 virou a 16401. Porém, houve algo aí no caminho. 1998, foi quando eu entrei no setor de ar-condicionado. Eu era estagiário, trabalhava no laboratório Fleury, o chefe me contratou lá e falou assim, ó, saiu uma nova portaria aí e você precisa fazer esse negócio. Eu falei, o que é esse negócio? Ele me deu o diário oficial, literalmente, ele me deu o diário oficial e ele falou, se vira para implementar isso aqui na empresa, orçamento não é problema. Naquela época o Fleury era assim, não sei se ainda é. Orçamento não é o problema. Aí eu falei, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, você tem que implementar essa tal de portaria 3523 de 98. Essa portaria vai fazer 25 anos em agosto desse ano. E pasmem, tem empresa que ainda não tem o PMOC. O famoso PMOC. Isso é assustador, isso assusta. Quando é algo novo, novo para mim é até 5 anos, tá? Dá para você dar um desconto. Agora, 25 anos? Quantas cadeiras de engenharia passaram que nenhum professor falou que existe um plano de manutenção, operação e controle? Absurdo, absurdo. Se tem algum professor que está fazendo isso e não está falando, está fazendo errado. Desculpa puxar a orelha, mas é verdade. Tem que falar, porque faz parte. Então, a portaria 3523 de 98 foi quem propulsou todo esse arcabouço de informação, ele foi catapultado por essa portaria. Só que ela era muito bagunçada. Como eu acabei de falar, o chefe chegou e falou, se vira para implementar. Era isso mesmo. A gente sabia duas coisas naquele momento. Que tinha que limpar duto, que estava muito claro, e tinha que identificar as máquinas. Então, o que a gente fez? Etiqueta para tudo que é lado e vão limpar duto. Aí depois tinha um troço chamado filtro. Aí eu fui descobrir o que era filtro, eu nem sabia o que era filtro até então. Filtro de ar, tá? Então, essa é a história da 3523. Mas aí alguém precisou ajudar. Aí em 2000 saiu a RE 176, que melhorou um pouquinho. Porém, ela ainda era deficitária. Depois saiu a 09, acabou sendo a norma em vigência até hoje, de 2003. E essa norma estipula algumas coisas. Então, o padrão é regulamentado. Não dá para falar que não sabe. Existe. Agora é uma questão, segue ou não segue? Mas que existe um padrão? Existe. Isso daí, ele engloba algumas coisas muito simples. Tem que ter uma RT. Eu falei que tem gente que não tem PMOC. O PMOC é o mais básico de tudo. Agora, se o cara tem PMOC, você pergunta se tem RT, o cara não tem. Não tem um responsável técnico pelo projeto. Não tem. Absurdo. Tem que ter. Tem que ter. E tem que ter por quê? Porque a lei pede. Simples assim. Tem que ter um responsável técnico. E não tem. Mesma coisa vale para o PMOC. Eu falei que não tem o PMOC, obviamente não vai ter RT. Mas tem muito PMOC que não tem RT. E nós, agora eu falo, como engenheiro, a gente tem que exigir. A culpa é nossa. A gente estava discutindo isso daí ontem no jantar. A culpa é nossa. A gente tem que assumir a responsabilidade. Porque a gente deixa passar. A gente fala, se eu não fizer isso, o concorrente vai lá e faz. Denuncia o concorrente, entrega ele para o CREA.
Entrega ele para o CREA. O cara está fazendo um negócio errado, desregulamentado. Pô, mas eu vou ser X9. Não, você está contribuindo com a sociedade. Não é questão de ser cagueta, não é questão de ser X9, você está fazendo seu papel. Tem muita coisa, é muito claro, tá? Os padrões são muito claros. E a R09 ela ainda é melhor. Se você pegar a R09, são só 8 indicadores. No fundo, são 8 indicadores. Só 8. E estão fora. Só que é um caso real, tá? Não vou citar nome, obviamente. Mas é um caso real. E tem vários disso daí. Eu vou mostrar daqui a pouco uns dados aí que nós fizemos que são um pouco alarmantes. Olha quanta não conformidade. Infelizmente, isso é comum. Infelizmente, isso é comum. Tem muito problema. E o problema é uma cadeia, não tem jeito. Ele não surge do dia para a noite. Ele começa tudo errado. Já dizia o filósofo Beto Jamaica, pau que nasce torto, nunca se endireita. Não vou continuar a música, em respeito aos amigos. Mas é verdade, não tem como. Começa tudo errado, vai errado até o fim. Não dá para arrumar no meio do caminho. Tem que começar certo. Tem que fazer direitinho. Porque o que acontece na prática? Agora falando dos problemas, já falei um bocado de coisa, agora vamos dar número para isso daí. Todo mundo já ouviu falar disso daí? Síndrome do edifício doente? Sick Building Syndrome. O que ele traz basicamente de problemas? Cansaço, problemas respiratórios, irritação. Isso eu gostei, porque me ajudou a... Botei na conta do edifício doente, um bocado de dor de cabeça que eu já tive. Dor de cabeça no sentido de irritação, tá? Tudo isso é real e está ligado com ar. Isso é comprovado, tá? Eu já não estou discutindo. Isso é comprovado. Eu já estou caminhando para o fim já. Existe um estudo que foi feito em 2011 em São Paulo. Não tem esse estudo aqui. Se tiver, se vocês quiserem desenvolver, trazer essas pesquisas, tragam. Eu divulgo com o maior gosto. Mas existe um estudo feito em São Paulo pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade, que tem dedo do Saldiva no meio, do professor Paulo Saldiva. Pesquisem coisas desse professor, achem ele no TV Cultura, ele tem uns vídeos muito engraçados de qualidade do ar. Esse estudo diz que nós podemos ter até 250 mil mortes precoces entre 2015 e 2030 no estado de São Paulo. Naturalmente, é o estado mais populoso da federação, então a gente acaba tendo um impacto um pouco maior. 250 mil mortos. Vocês têm ideia de quantos morreram de Covid até sexta-feira passada em São Paulo, no Brasil? 683 mil, se eu não me falha a memória. Quase 40% desse número. Não vi um repórter falando disso, nada. Isso é dado público, tá? Isso não é uma pesquisa escondida. Entra lá no site Instituto Saúde e Sustentabilidade que vocês vão encontrar. Tem um monte de informação. Aliás, tem muita informação boa lá. Tá? Mas olha que número absurdo. Essa parte interessaria para o governo. Cerca de 1,5 bilhão de gastos com internação em relação a esse tipo de problema. 1,5 bilhão de reais, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Em São Paulo, em 2014, 2/3 dos municípios de São Paulo já tinham problemas, estavam em estado críticos a ponto de entrar em crise, em alguns casos colapso, que só não aconteceu porque a pandemia veio e acabou acelerando esse processo e aí virou um colapso geral. Mas São Paulo estava com 2/3 dos municípios com indicadores apontando que teria problema com hospitais públicos. Ia surtar. E eu estou falando de São Paulo. Eu não sei como que é aqui em Santa Catarina. Imagino que seja melhor que São Paulo, e estou falando de verdade. Imagino que seja melhor que São Paulo. Mas ia colapsar. Em especial o Grande São Paulo. Ia colapsar. E essas projeções foram feitas antes disso aí. Ó. Você sabe o que é isso aí? Isso é a projeção das mortes de Covid desde o início. Só um parêntese. Peguem a pandemia de 1918, a gripe espanhola, coloquem em cima do gráfico aqui e rebatam, pegam essa daí, olham para você ver a mesma onda. O padrão é idêntico, com uma pequena diferença. Lá não tinha vacina. Fechei o parêntese. Vamos lá. Tomei a vacina, tá? Antes que me chamem de negacionista. Tomei a vacina, só para deixar claro. Tem lugar de fala. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Esse é o número de mortes por Covid. Infelizmente, eu perdi colegas. Perdi gente perto, tá? E eu tenho que fazer um meia-culpa. Até eu perder... Um dos melhores amigos, para não falar o meu melhor amigo, morreu. Logo no começo da Covid. Agora em abril vai fazer já 3 anos. E eu confesso que até esse meu amigo morreu, também não estava dando muita bola. Ninguém chegou perto e tal. Quando o Domingos morreu, aí
tudo mudou. Que aí você começa a ver que o negócio é sério. Aí meu vizinho do lado morreu também. Aí você olha e fala, esse negócio é sério, sério mesmo. Então essas projeções foram feitas antes do Covid. Mas o Covid até sexta passada, 6.803.000 pessoas perderam sua vida no mundo atribuída ao Covid. Vocês têm ideia do quanto morre qualidade do ar interno? Todos os anos? 6.803.000 em 3 anos. 3 anos. Vocês têm ideia do quanto morre por ano por qualidade do ar interno? 7 milhões. Esse recorte é da Organização Mundial de Saúde. 7 milhões de pessoas perdem suas vidas todos os anos. Eu vou traçar aqui, vou ser justo. Mais da metade disso aqui, eu estou falando de Índia, China, Paquistão, aqueles lugares em que o pessoal cozinha ainda dentro. O pessoal cozinha ali e essas partículas eles acabam inalando. Se a gente reduzir isso daí, vamos cortar 60%. Estão falando de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas morrendo todos os anos por qualidade do ar interno. Tirando esses casos extremos, que não é o nosso caso, tá? Estou só tentando ser justo com a estatística. Ainda assim, é mais do que por ano morreu de Covid. E ninguém está dando muita importância. Perdão, eu tenho que fazer uma correção. Vocês estão dando importância. E por isso eu tenho que ser justo. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Né? Nós todos vamos caminhar para poder tentar transformar essa realidade. Para mim, eu não tenho esperança de que isso vai mudar para mim. Confesso que eu não sei se eu tenho esperança de que meus filhos vão ver isso. Mas quem sabe meus netos? Quem sabe meus netos conseguem ver algo diferente nessa área. Tá bom? Esse slide eu roubei do Léo. É o assassino invisível. Mas é da Organização Mundial de Saúde também. 34% das mortes relacionadas à poluição do ar são por derrame. 36% câncer no pulmão. E aí a gente não... É difícil você... Muitos desses caras são tabagistas. Então é difícil você separar. Mas enfim, morreu por câncer no pulmão por alguma coisa que acabou inalando. E 27% por mortes tem relação com a parte cardíaca, diretamente. Isso aqui é estatística curiosa, porque a primeira, a turma do Léo fez lá na Conforlab, e a segunda eu fiz. E as estatísticas são bem próximas, a gente ficou assustado quando a gente conversou. Isso é o seguinte, ó, falando só de CO2, basicamente, agora, 5,8% das análises que a Conforlab fez mostram que estão fora dos padrões de CO2. CO2 é basicamente falta de renovação de ar. Falta de renovação de ar. E só não é pior porque muito lugar que a gente vai fazer, o pessoal, primeiro, as portas não tem frestas, fazer uma passagem absurda, as janelas idem, passa tudo. Passa tudo. Uma sala limpa tem por volta de 2% de vazamento. Não sei aqui quantos já viram sala limpa. O sistema é extremamente estanque e tem 2% de vazamento. Imagina um local onde não tem esse mesmo grau de vedação, de estanqueidade. Tem muita penetração de ar. Por isso que os resultados ainda são baixos. Era para ser ainda pior. Ainda pior. E eu fiz a mesma estatística, bem menor, o universo que o Léo pesquisou é muito maior, e tem uma diferença entre os dois. A maioria da pesquisa do Léo foi em edifícios onde o pessoal tem sistema de ar-condicionado central. E onde a maioria que eu fiz, o pessoal tem split cassete. Isso é exatamente esse daqui. Então, na estatística, 8,7% das análises estavam fora. Estavam fora. Agora, pega isso. Cada prédio, tem prédio que você faz 200 análises num prédio. Até mais, não sei quantas, 500 análises. Estou chutando alto aqui. Multiplica pela quantidade de pontos de análise que você pode fazer por ano. E aí você imagina que 5% disso aí vai dar fora. Quantas pessoas estão com risco de ter uma doença ocupacional, algo mais sério? E aí, os outros... Lembra desse caboclo aí? Alguém lembra desse camarada? Procura ele na Veja lá, que ele foi o camarada que implantou a reeleição. Acabou com a gente, né? Porque agora todo presidente ele é eleito no primeiro mandato para poder fazer campanha para o segundo, né? Ele nunca se preocupa em governar nos primeiros 4 anos, todos. Então, esse é o Sérgio Mota. Deliberadamente foi apontado que a causa-mortes dele foi uma infecção pulmonar. Uma infecção nos alvéolos diretamente relacionados. E a partir da morte dele, em abril de 98, a toque de caixa saiu o PMOC. Então temos que fazer manutenção, tá bom? Isso daqui é um exemplo de micro-organismo, que a RE é muito clara em relação a isso.
Depois nós temos também, obviamente, temperatura, umidade e ventilação. São parâmetros de conforto. E aí, quando a gente fala de conforto, ele entra em outro ponto, produtividade. E eu já estou encerrando. Produtividade e qualidade do ar interno. Essa aqui é uma pesquisa feita na Dinamarca. Lamentavelmente, nós não temos dados disponíveis no Brasil. Aliás, não é muito comum no mundo. Tá melhorando. Na China, hoje, já começa a se fazer muito. Isso daqui é de uma universidade na Dinamarca, que é a Universidade Técnica da Dinamarca. Ele é o professor Jorn Tofton. E ele conduziu, lá é muito legal, eles fizeram pesquisa em avião, eles simulam um avião a 30 mil pés, a 5 mil pés, é muito legal, porque muda a camada de ozônio, conforme a ozônio, a concentração de ozônio, concentração de partículas, ele fez um estudo, basicamente, para analisar o quanto que o conforto térmico, e aí o conforto térmico todo mundo entende, né? Calor e frio, todo mundo percebe. O quanto que isso tem a ver com a produtividade. E olha o gráfico. Então, locais onde você tem maior satisfação com a qualidade do ar, maior produtividade. Direto. Tem um professor colega dele chamado David Wyans, eu não lembro agora como é que se escreve, W-Y-O-N-S, se não me falha a memória. Ele falou que basicamente 15% de produtividade poderia ser aumentada se a qualidade do ar aumentasse em coisa de 5 a 10%. Eu não lembro agora o número exato, mas os 15% ficaram na minha cabeça. Isso daqui é um estudo que foi feito pelo EPA americano, mostrando o quanto que é o custo. Tem o custo de energia, que é a última parte, não é esse o nosso objetivo, mas o quanto que a gente teria de ganho de produtividade se melhorasse a qualidade do ar. Ganho teria. Depois vocês podem ter acesso à minha apresentação. Tem tudo, eu cito também o documento. Outra coisa interessante, fizeram esse mesmo estudo em escola. Isso aqui é o teste de leitura com melhoria da temperatura. Olha o quanto de páginas que a pessoa lê por minuto. Obviamente isso não foi feito no Brasil, tá? Lamentavelmente. Isso foi feito lá na Dinamarca. Mas a pessoa lê mais quando tem uma condição mais favorável dentro de um determinado parâmetro. Isso é um parâmetro dinamarquês. 20 graus para eles é calor. Para nós talvez seja terrível. Talvez nós como brasileiros precisamos encontrar qual seria o nosso padrão. Tá bom? Mas isso é fato, ó. Temperatura menor, nesse caso, maior taxa de leitura. E, por fim, capacidade de multiplicação. E aí nós temos diretamente relação com quantidade de ar fornecido por pessoa, litro por segundo. Aí, NBR 16401, ela fala o quanto que tem que ser por estabelecimento, por pessoa, tem tudo. Só seguir. Quer projetar? Vai na 16401 que você vai conseguir projetar uma instalação eficiente. Olha que absurdo. O ganho que você tem de multiplicações por minuto, no caso. Vamos para a batalha junto? Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação, já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Com estas palestras que apresentamos hoje, nós encerramos o tema Qualidade do Ar Interior. Esperamos que tenhamos agradado a todos, tá?
E salientamos que no dia 28, sábado passado, tivemos o encerramento no nosso 42º Campeonato de Futebol do CAJ, tendo como grande campeão, pela primeira vez, a equipe do Golden Boys. Nos próximos programas, estaremos trazendo maiores detalhes sobre esse nosso campeonato, que foi de pleno êxito. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.